trazer ele hoje, o psicólogo Marcos Lacerda. Ele fala muito bem de vários assuntos diferentes, com uma didática boa, com uma mentalidade muito legal. Mas eu nunca tive uma chance exata de encaixar ele no meu canal. Mas eu quero trazer de qualquer jeito. Ele é bem fora do tópico que a gente costuma consumir, mas eu gostaria de dar visibilidade para o trabalho dele. A questão é, ele fala um pouco devagar, então nós vamos trazer a velocidade de reprodução um pouquinho acelerada, porque ele fala para realmente todo mundo entender, só que isso incomoda demais o meu raciocínio, porque quanto mais devagar o raciocínio do outro, mais eu vou ficando agonizado. Não briga comigo, Marcos. Seu conteúdo é excelente, você faz do jeito que precisa ser feito para as pessoas entenderem de uma forma melhor. Porém, eu tendo um problema com palavras lentas. Hoje a gente vai falar sobre um movimento que tem ganhado muito espaço no Brasil, que se chama Legendários. O que é isso? É um movimento que se propõe a uma transformação espiritual. Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias, comunidades por meio de experiência que levam homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família. Uma declaração que temos como legendários é de que nós somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. Para homens, e só para homens, e que está assim ganhando fôlego. Homens cristãos. Influencers. Do ex-BBB é o pai de Neymar. Está assim ganhando fôlego. Tem famosos. Movimento cristão masculino legendário atrai políticos e famosos e se espalha pelo país. Influencers, gente rica, olha, tá todo mundo famílias, entrando para os legendários. Mas quando a né? gente olha esse movimento mais de perto, talvez ele se mostre um pouco mais complexo do que parece. E, numa certa medida, até problemático. O que pode estar por trás dos legendários? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. A proposta dos legendários é uma proposta simpática. Olhando assim à primeira vista, é uma proposta simpática. Ela pretende ajudar homens a se reconectarem com eles mesmos, a encontrarem um propósito de vida e a se robustecerem com a própria fé. Em síntese, seria esse o propósito dos legendários. Isso acontece através de encontros, de trilhas, que são feitas onde eles vão e sobem a montanha e vão para algum lugar isolado, apenas homens, e lá ficam. Tá, na primeira camada, né, na primeira página do livro, isso parece bem legal e bem interessante. O problema, e que talvez seja sobre isso que a gente precisa discutir um pouco, é que este projeto de legendário parece querer resgatar, no final das contas, um modelo de homem. É como se apertasse um botão no teclado e ele fizesse que felizmente, e eu vou sublinhar, felizmente, tem deixado já de existir na nossa sociedade. E antes de você jogar pedra em mim, para, bebê! Não, calma, peraí. Eu nem tenho pedra aqui pra jogar em você. Calma, eu nem pensei nisso. Para entender qual é a minha lógica de raciocínio, e no final você vê se concorda ou não. Se concordar, você bota um gostei. Se não concordar, bota um não gostei. Simples assim. Quando dá engajamento do mesmo jeito. Mergulhe mais profundamente nas da camada superficial a que se propõem os legendários, porque a coisa já começa pelo nome legendário, lenda, né? Este homem que é legendário, funciona, né? É uma lenda. Este homem legendário, ele é um herói. Ele é o forte, ele é o caçador, ele é o inquebrantável, aquele que não se parte por nada. Ele é o provedor, ele é o macho alfa, né? Ele é o macho alfa, revestido de muita fé. É o macho alfa. Lhe parece familiar? Pois é. É porque esse modelo é antigo. Repete a ideia patriarcal que desde que o mundo é mundo e que a história se entende enquanto história, está aí posta à nossa mesa. Esse homem que é tomado por Deus, que inclusive, na nossa visão, é um Deus Pai.
Era pra ser esse tipo de cara. Deus Chad Guy. masculino, um Deus forte, né? Porque poderia ser a deusa, né? Eu preferiria. Mas... Eu tô sacaneando justamente porque Zeus no Epic The Music, se você não assistiu o Epic The Music, tem o meu vídeo, vai lá assistir, eu vou deixar no final aí. Mas tem essa música do Deus do Trovão, o Deus dos Deuses, como vocês preferirem chamar, o Zeus Thunderbringer, né? Aí ele tem esse símbolo de masculinidade, símbolo de virilidade, símbolo do ápice dele, do tanto que ele se acha, é o próprio orgulho. E aí você ouvindo a música, você consegue imaginar ele fazendo até as poses, porque ele é muito forte, ele é muito incrível, entendeu? Ele fala que tudo se dobra a ele e por aí vai. E é um cara que, na verdade, tem um ego frágil e trai a mulher dele, e até com montanhas. É uma história complicada. Mas tudo bem, vamos lá que seja. Essa coisa do Deus muito Pai, ele é pra uma tomado piada, né? disso para ser esse patriarca, né? Que levará a sua família adiante. E aí você deve me perguntar, e qual é o problema disso tudo, gente? Qual é o problema da gente retomar esse homem forte? É porque esse modelo, ele... É porque subir uma montanha não te faz forte, te faz ter subido uma montanha, sabe? Se você reúne 8 caras para subir uma montanha e chegar lá em cima e fazer um acampamentinho, vocês estão saindo de rolê. Vocês não estão adquirindo bosta nenhuma, além de... Entendeu? É um rolê. Acabou. Além de uma hierarquia, né? Tem os que estão por cima e os que estão por baixo. E adivinha quem está por baixo? As mulheres, ou qualquer coisa que se aproxime do feminino. Embora isso não seja posto dessa forma, né? Agora por trás são outros homens. Fazendo uma análise mais crua da coisa. Não, a coisa é ser colocada como complementar. Imagina, esse dominador vem para se complementar com a mulher, mas ela fica certamente abaixo. Por que nós não temos legendários para mulheres? Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos fala que quem edifica a casa é a mulher, mas o responsável por governar a casa é o homem. A nossa sociedade tem visto famílias aos milhares sendo destruídas, não porque muitas vezes falta uma mulher para edificar, mas porque falta um homem para governar. O homem sobe na mão. Não, cara. Elas são destruídas porque não existe parceria, não existe transparência, não existe cumplicidade. Existe um padrão normativo que põe a ideia de que o cara tem que agir de jeito X e a mulher de jeito Y, e se não tiver assim tá errado. E aí os caras ficam projetando isso uns nos outros, as pessoas projetam essa ideia uns nos outros, que o homem tem que ser assim e a mulher que tem que ser assim. E aí, na hora que isso não existe, entra em conflito e eles se destroem. E isso faz acabar a relação. É isso que acontece. Isso e a ideia de que o cara não, ou a mulher não conseguem terminar esse relacionamento, seja por dependência emocional, seja por descendência financeira, seja por qualquer tipo de dependência. E aí ela corre para outros, a pessoa corre para atos de traição, de descontar, de agressão, de várias outras coisas. É por isso que relacionamentos acabam. Por isso que esses problemas surgem. Não tem nada a ver com isso. Montanha para que ele aprenda como governar a sua casa, como ser a pedra angular, a cabeça que vai distribuir o peso e que vai conseguir carregar a mochila quando o fardo começa a ficar pesado para a família. Por isso que eu vou aprender isso subindo uma montanha. Se você subir qualquer rua aqui por 2 horas com uma mochila, você pode usar essas mesmas metáforas e não pagar bosta nenhuma. Homens precisam dessa experiência, ainda mais do que as mulheres. Mais do que isso da hierarquia com relação à mulher, a hierarquia dentro do próprio grupo masculino. Porque a experiência de subir uma montanha. A ideia do legendário exclui e afasta do homem um encontro com a fragilidade, com a sensibilidade, com a doçura, com o medo, com o poder e com o saber perder, com o poder e saber se quebrar. Esses negócios me pegam, sabe, gente? Isso me tira o pior de mim, porque são caras que têm tanta baixa autoestima, são tão frágeis em seus próprios conceitos, que eles têm que apelar para outros caras que parecem ter noção melhor de seus conceitos para entender coisas que eles mesmos já devem ter ouvido 1 milhão de vezes, mas só não deram atenção. Tipo, o cara só precisa ganhar a confiança em entender quem que ele é, como ele mesmo, quais são as qualidades, quais são os objetivos de vida. E ele já podia ter achado a resposta, mas ele precisava, porque precisava pagar por essa maldita resposta. Ele tinha uma urgência, uma necessidade de ter que pagar por isso. Ele não podia só se ouvir, se entender
Ele só não podia ir atrás de conhecimento, ele não podia fazer qualquer outra coisa que daria mais certo, não. Ele tinha que puramente ir atrás desse conhecimento pago, para sentir que esse conhecimento tem valor. Isso é triste, muito. São pessoas que não querem ouvir, a menos que doa ouvir. Não suportar, pois é, não dá para eu ser uma lenda, entende? Ou até dá, mas eu vou pagar um preço por ser uma lenda. E a sociedade vai resgatar e manter, ou fixar, se quiser, estereótipos antigos. E aí é que vem a pergunta que mais me preocupa quando eu vejo esse movimento todo dos legendários. Que tipo de homem este movimento está formando, despertando, acordando? Um homem mais... Trogloditas arcaicos de 1500. Especificamente. Caras que vão viver no mato, que vão caçar para sobreviver, vão chegar em casa e vão exigir que tenham as coisas que querem. Mais empático, um homem mais aberto ao diálogo, Não. um homem mais sensível, um homem mais caridoso, um homem mais disposto à negociação, ou apenas um homem mais endurecido que aprendeu a vestir a armadura da religiosidade para exercer. Falemos a verdade. A máscara. Aprenderam a utilizar uma máscara. O escudo da religiosidade, ela pode ser a fé, a esperança. Uma coisa onde a pessoa tem produtividade em cima disso. A armadura é uma coisa para ele não ficar atrás dela feito um covarde, mas sim a fé e a esperança de seguir em frente e ter dias melhores, momentos melhores para se melhorar, para se desenvolver espiritualmente, mentalmente. Realmente é usar uma máscara para você. Não é para você deixar de ser covarde e passar a ser corajoso. É para você não parecer mais ser esse covarde miserável que você é. E fazer uma cena de corajosinho. E marcar um lugar que ele sempre, no final das contas, ocupou na sociedade. Eu, honestamente, tenho muita preocupação com esse tipo de ensinamento. Porque, na contramão do que se pensa, eu espero que os homens sejam cada vez mais afetivos, cada vez mais maleáveis. Parceiro, isso está indo para o caminho contrário, né? E isso está indo totalmente para o lado oposto com a internet. Nós temos até exemplos, por exemplo, do adolescente que é um menino de 12 anos já preocupado com as mesmas questões que as pessoas que estão frequentando Legendários. Um moleque vidrado no ódio que comete um erro e faz uma coisa porque ele já está vidrado nesse mesmo tipo de pensamento. Entendeu? A gente está caminhando para o contrário. Os meninos estão mais cedo aprendendo a tentar ser troglodita para chamar atenção. Cada vez mais plásticos. No sentido Olha o café com teu pai. Aquele maluco lá, mano. De serem capazes de se amoldar mesmo como uma massinha plástica que a gente pode... Ah, mas aí eu vou ser modelado pelas mulheres para bebê. Não. Você vai ser modelado por você, pela vida, pelos acontecimentos. Tipo, eu entendo a expressão do para bebê, mas onde que surgiu esse para bebê, velho? Onde que veio esse negócio? É fazer fofinho, mas fica meio estranho. Agora, um vaso, depois que vai para o forno e a argila queima, é difícil mudar de forma, né? Então esse vaso quebra com alguma facilidade, racha também, porque nós homens sofremos. Não dá mais para manter essa ideia de que a gente é uma lenda. Definitivamente não é uma lenda, né? Outro ponto que vale não ser ignorado com relação aos legendários, que valeria mesmo ser discutido, é que não é um movimento para todo mundo não, tá? Como assim? Quem quiser apenas pode participar. Para ricos. Pode não. Para você participar de um retiro desse, você tem que desembolsar uma boa grana. E não é uma grana que todo mundo... Eu voltei e eu ainda tô... Pra você que tá vendo esse corte, passou-se uns 3 minutos, 4. E eu ainda tô em 81 mil reais. E as inscrições estão... Eu ia gritar, mas eu não vou nem gritar. Esgotadas. Esgotadas. Caso você não tenha. Esgotadas.
Tem no orçamento para desembolsar, para passar um final de semana lá na montanha. Top Pantanal custou 81.490 e as inscrições esgotadas. Já o Top Rio de Janeiro custou 81.590. Aí opções mais em conta, como Top Wars 1011, uma experiência para solteiros de 18 a 30 anos que nunca tiveram relacionamentos ou relações conjugais. A inscrição, que é a mais acessível, a mais em conta, é 1.490. Nessa merda, eu vou arrancar minha cara. Se robustecendo de fé com outros homens e voltar uma lenda viva, não, e transformada, né? Desculpe, eu rio. Que a parte que eu mais gosto é a ideia da transformação. Como assim? Você não acredita que Deus pode transformar? Acredito, de fato. Mas as transformações... Eu acho que ele faz isso de graça. Posso estar maluca, mas ele age no coração das pessoas, não no bolso. Não pedindo alguma coisa vai saltar do meu outro. Olha, não tá legal. Transformações propostas por Deus nunca são transformações assim, toma essa grana, passa o final de semana na montanha e volta transformado, né? Bom, Jesus passou 40 dias no deserto, tá? Passando fome e sede, sendo tentado pelo Satanás. E não desembolsou nenhum tostão por isso, tá? Ah, mas imagina. Obrigado! Nossa, como ouvir o óbvio é bom às vezes. Que loucura, não é mesmo, Marcos? Para montar toda uma estrutura dos legendários, a gente tem um custo, tem uma grana para gastar? Tem, é verdade. E é isso que eu estou dizendo. É um movimento de elite, não é para todo mundo, não. A prova de força do Cristo no deserto era para qualquer um. Quem quisesse ir, ia. Não tinha que pagar nada, não. Era só passar lá e suportar. Então... É que é uma aprovação de Deus. Mas que nem está escrito na Bíblia, já que vocês estão mencionando tão bem a Bíblia, e passa fome por vários dias. Jejua por vários dias. Vai para casa do caramba ter seu conhecimento. Fica lá, peregrina, ora, jejua. Faz os troços que estão lá. Se você conhece tão bem a Bíblia, se está tão escrito na Bíblia e você segue a Bíblia, que tal ler a Bíblia? E aí você faz o que tem que estar na Bíblia. E tudo se resolve para lá. Que tal? Como é essa questão que a gente está fazendo de conta que não está vendo, de que esse movimento, embora envolto na ideia da religiosidade da fé, traz também um corte social, né? Ou seja, é um movimento voltado basicamente para homens, em sua maioria branca, heterossexuais e de classe média. Média alta. Tenha dó. Se for diferente disso, você não vai virar lenda. Se você for um preto da periferia, pouco provável que você vire uma lenda. Se você for um gay de fé e crédulo no Cristo, pouco provável que você nem pertence a essa roda, meu querido. Nem te aceitam nessa roda, mesmo que você tenha o dinheiro. Nem passe perto. Você vira uma lenda também, né? E possa ser um legendário. Então, acho que são coisas para a gente pensar um pouco, tá? Outra coisa que me incomoda profundamente, que eu acho que deveria ser repensada, é essa ideia antiquada, na minha visão, de separar os gêneros. Ou seja, é um retiro só para homens. Porque esses homens, ao que parece... Cappuccino de caramelo salgado, senhores. E senhoras. E senhores. Não binário continua assim, não é? Cappuccino de caramelo salgado. Não vou falar a marca que não tá me pagando. Se alguma marca quiser fazer propaganda aqui, esse é o momento. Fique à vontade. Vou ficar bem melhor agora. Agora eu vou parar de gritar. Pelos legendários, desenvolvem melhor a fé e a espiritualidade deles sem as mulheres, né? As mulheres, essas, como sempre, as culpadas por termos perdido o paraíso, né? É uma sensação muito carinhosa, Marcos, ver você rindo, porque me lembra muito de um chevette pegando. Se o paraíso fosse só de homens, não é? A gente era obediente, não teria comido a fruta, não teria caído na tentação. Pois. Então, claro. Falando sério mesmo, vocês acham minimamente razoável que homens, para se robustecerem de fé, para se tornarem algo mais interessante, precisam mesmo ser separados das mulheres? Por que homens e mulheres não poderiam fazer isso de forma conjunta? Porque o que faz parecer é que masculinidade só pode ser afirmada entre iguais. Isto é coisa de homem, aquilo é coisa de mulher. E aí, novamente, atrás dos legendários... Aí chega esse maluco no meu PV e fala: e aí, gata, vamos desenrolar? E aí você, sei lá, manda alguma coisa pra ele e ele fala:
E a louça, kkkk, e mulher na net. Tem uma ideologia. Acabou. Uma ideologia que E se separa pergunta por que tá sozinho, tá? homens de mulheres e os coloca em lugares absolutamente distintos. E diferente do que muita gente... Ou pior, eles mandam foto de visualização única de coisas que você não quer visualizar nenhuma vez. Nunca na sua vida. E te pentelham. E te ligam. Às vezes te ligam. Tem uma par de coisas que esse tipo de gente faz. Vocês não estão ligados o que acontece. que pensa, isso não é empoderamento, isso é isolamento, isto é segregação. Segregação do outro e autossegregação na medida em que eu aparto o meu grupo do outro grupo. A gente precisa sim falar do sofrimento dos homens, do como muitos homens estão perdidos, do como a masculinidade vive uma grande crise, do como o maior número de suicídios na nossa sociedade é praticada por homens. Isso tudo a gente precisa realmente conversar. Mas isso não pode ser feita, essa discussão, a partir da ideia de trincheiras espirituais ou de uma restauração de uma honra masculina. Porque se você observar, sabe por que o maior número de suicídios acontece entre os homens? Diferente do que eu vejo algumas pessoas dizendo, que é porque as mulheres já ocuparam um lugar grande demais e o homem está soterrado, humilhado, ó, pobre coitado. Até parece. Hã? O homem tá humilhado na sociedade atual? Quem te falou isso? Não, na moral. Não, os homens se matam muito mais pela estrutura social que o patriarcado e o machismo cria. É difícil pra... Justamente essa porcaria dessa pressão de que homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Aí o cara não é desse jeito, ele fica achando que ele tá errado, que ele tá vivendo errado, que as coisas estão erradas, e ainda por cima, muitas vezes, existe o reforço do próprio homem. Outros caras vão atrás dele e falam, você é fraco, você não sei o que, falta isso aqui, falta isso daqui, falta isso daqui. O cara fica num ciclo de infelicidade, e aí, em algum momento, por estar sozinho, por não ter rede de apoio, por nunca ter exposto seus sentimentos, por ter sido ridicularizado pelos seus próprios amigos, por ter sido diminuído, esse cara vai de Vasco. Na atividade na minha live, como pega aqui, ó, a porcaria da atividade aqui, ó, meu saco, não, TikTok. Burro ser homem. O que se espera de um homem é algo desumano. É esse o meu medo. Que os legendários acabem reforçando isso que se espera de um homem e que faz com que muitos tirem a própria vida. Porque não dá, tenha dó. Você não pode broxar, você não pode falhar, você não pode não ter dinheiro. Você... Calma, essa primeira aí foi muito específica pra ser a primeira. Fala, você não pode falhar, você meteu um pó broxado do nada, assim, de repente. Você não pode ser, você não pode. Você e a lenda, como o próprio nome diz, vence, conquista, ganha, domina, leva a prole. Gente, mas não está na hora da gente começar a parar e dizer, os homens estão adoecidos, os homens estão se matando, os homens não aguentam mais esse papel e não vai ser separando o homem de mulher e botando um durante 4 dias no alto da montanha e vai voltar transformado e mudou o mundo. Não, vai voltar um homem que vai se voltar cobrar o mesmo cara. Muito mais, coisas que muitas vezes ele não vai poder dar. Vai se cobrar, vai ter uma ideia errada de quem que ele deve ser, vai ter uma estrutura que foi passada para ele por pressão. Vai ter pago por isso, então ele vai se sentir pressionado a mudar. Ele não mudar e as coisas não melhorarem, ele vai ter essa pressão em cima da própria cabeça e vai cometer alguma coisa contra si mesmo ou contra outra pessoa. Entende? Você deixa 80 mil reais na mão de uma pessoa, você tem que voltar mudado, você tem que voltar transformado. Você já foi transformado, você foi transformado em otário. Nem a ele mesmo. Porque pare para pensar, um homem quando não consegue prover para a família dele, ele é visto pela sociedade de uma determinada maneira. E a sociedade inclui-se nisso as mulheres, tá? Ele é visto como alguém menor, alguém fracassado, alguém definitivamente menor. Uma mulher que não consiga prover a própria casa, ela não é vista da mesma forma. Agora, esse tipo de benesse, entre aspas, é culpa das mulheres? É culpa do feminismo? Ou é culpa do patriarcado, que se espera um determinado papel do homem? A estrutura social espera um determinado papel do homem. Sei não, hein? Acho que são as mulheres, hein? Sei. Tô chutando aqui. E eu temo, honestamente, trago essa reflexão para pensarmos juntos, que essa ideia do movimento dos legendários só reforce isso, que no final das contas, tirando a parte da fé, acaba sendo tão venenoso.
para os homens. Porque, enquanto psicólogo, eu lhe digo sem medo do erro. Talvez até com a parte da fé, meu filho. Porque se alguém mexer com a tua fé, se alguém deturpar a tua fé e ela transformar essa fé em outra coisa, você vai pro caminho errado usando a fé, estando com fé nisso. É só a gente ver os casos envolvendo um certo pastorzinho aí. Eu tenho certeza que os homens de hoje precisam não é de mais performance, não é de mais masculinidade. O que os homens de hoje precisam é de mais escuta, é de mais abertura, é de mais vulnerabilidade compartilhada. Imediatamente vai ver os caras falar lá ele, abertura, eles precisam estar mais abertos. Lá ele, hahaha, acabou. E compartilhada com seus pares homens, mas igualmente com as mulheres. A gente precisa desenvolver na sociedade um novo pacto de masculinidade e não o velho pacto disfarçado agora com uma nova roupagem de fé, liderança. Sim, uma roupagem de 80 mil reais por pessoa. Meu amigo, isso é pior que Gucci. E de lenda. Não precisa, a gente pede um novo pacto de masculinidade. Ou isso, ou nós, homens, vamos continuar nos matando. Eu realmente acredito que os legendários podem até tocar em dores reais de muitos homens, mas pelos motivos errados. Que apresenta soluções muito simplistas para questões. Eles apontam essas situações, apontam essas coisas, tocam nessas feridas porque elas são recorrentes. Muitas pessoas sentem algo relacionado a uma mesma coisa. Não vou dizer que existe um padrão, mas existe um motivo pelo qual a maior parte dos caras chega nesse curso. Então, existe um senso comum do que atrai alguém para o curso X. Então, ele vai mexer exatamente nessas feridas. Do tipo, se eu quero alguém comprando meu curso, eu vou mexer na ideia dela de peso. E o meu curso é de emagrecer. Então, você pode estar no peso ideal para você, mas você quer ganhar uma forminha melhor? Você quer comer de forma mais saudável? Até o que você come pode estar mudando na sua... Pronto, você vendeu um curso. Uma pessoa que tem insegurança com peso. Porque com insegurança com peso, ela vai buscar comer de formas diferentes. Então, se você oferecer isso, é um senso comum de que você vai atrair esse tipo de pessoa. Como você usa isso, tá ao seu bel prazer. Tu pode falar que chia faz bem, mas, sei lá, que comer um saco de amendoim por dia vai melhorar a tua frequência cardíaca. Se a pessoa acreditar. Questões que têm uma profundidade muito maior. E é aí que está o risco. Porque quando discursos como o dos legendários oferece acolhimento ao mesmo tempo em que reforça estruturas excludentes, a gente precisa ter a coragem de se fazer a pergunta: a quem isso de fato está servindo verdadeiramente? Os do curso que estão ganhando muito dinheiro em cima de otário e inseguro. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. É maravilhoso. Eu gosto muito de você, Marcos. Um abração pra você, cara. E em algum momento você reagir a isso, né? Se você ver esse vídeo. Não sei.